de Deus. Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, finalmente, né? Porque já era para esse meu amigo ter vindo no começo do mês, mas antes tarde do que nunca, mais um episódio da série Direito Sem Juridiquês com o meu querido amigo Dr. João Freitas, que veio responder aquelas perguntinhas que todo cliente faz, todo cliente manda para ele e ele generosamente compartilha o conhecimento com as pessoas. Porque conhecimento é poder, verdade ou não, meu amigo? Verdade, Rosilma. Muito obrigado pelo convite, né, para o nosso quarto episódio. Eu estava fazendo as contas, já é o quarto episódio do Direito Sem Juridiquês. E atrasado, né? Porque pifou aqui o equipamento, nós tivemos que reprisar aí 2 semanas. E aí, mas esse meu amigo era para ter vindo já há 2 semanas, mas, como eu disse, antes tarde do que nunca. Exatamente. Então vamos fazer nossas perguntinhas? Olha, eu vou começar pelas picantes, hein? Vai começar pelas picantes hoje? Vou. Olha só, porque ele dividiu, esse menino, ele vem com tudo pronto aqui, maravilhoso, ele separou picantes aqui. Eu já tinha posto até na frente. Olha só, a mais picante de todas. Sou empresário e por um descuido acabei engravidando a empregada doméstica da casa da minha amante, doutor. Que isso? E agora? E agora foi uma fria, né? O tiro saiu pela culatra, porque além da amante, ele tem a empregada da amante. E esta amante, obviamente, como mãe desse filho, vai poder requerer aí alimentos gravídicos, que são alimentos cobrados e pagos durante a gestação da criança para pagar as despesas. Tem muitas pessoas que não sabem disso. Né? Você está gestante, então esse pai paga todas as despesas com o enxoval, com os exames dessa criança, enfim. Depois, nascendo, aí é convertido em pensão alimentícia para essa criança. Agora, o maior problema dele vai ser também uma reclamação trabalhista, que essa moça vai mover, e o problema é com a esposa, né, Rosilma? Já pensou ter que falar? Segundo consta que amante, quer dizer, ele tem uma esposa. Ele é casado, porque amante é só para quem é casado. Amante da mãe. Exatamente. Então ele vai ter que também preparar o bolso para um bom advogado, porque ele vai ter que fazer o divórcio, vai ter que se defender nesses alimentos gravídicos, na reclamação trabalhista. Então aí ele a amante dele, qual é o direito que ela tem? Nenhuma. Ela pode, por exemplo, alegar por conta disso, né? Que nós acabamos de propor na mesa. A amante, que é a patroa da doméstica. Patroa da doméstica, grávida, né? Uhum. Ele foi visitar a amante e ela ficou distraída e ele namorou a empregada. Bom, mas tudo bem. Isso é fofoca. Mas, e a amante? Ela pode, por exemplo, ela entrar com alguma ação de indenização? Danos morais? De assim? forma alguma, pelo contrário. Porque ela já entrou na relação perdendo, isso? Quem pode entrar com uma ação de indenização por danos morais é a esposa dele. Porque se for comprovado... Duplo, né? Amante e empregada. Não, a amante não vai pedir, porque a amante, as pessoas... a esposa pode entrar com danos morais duplo. Contra a amante e contra a empregada? Vai entrar contra o marido, porque vai pedir no divórcio danos morais porque ela foi achincalhada, né? Então, se esse dano realmente teve uma repercussão pública, todo mundo soube, cabe sim uma indenização por danos morais para essa esposa. Agora, a amante é muito importante a gente falar aqui, porque eu recebo muito essas perguntas. Por exemplo, estou namorando com um homem casado, quais são os meus direitos? Primeiro, que ela está namorando. Segundo, que se ele é casado, ela é o quê? Amante. E a amante não tem direito algum. A não ser que ela tenha comprado um imóvel junto com ele. Sim, está o nome na escritura. Mas aí é um outro tipo de direito. Sim. É o direito para se dividir a coisa. Nós compramos algo em comum, em primeiro lugar, independentemente de sermos amantes. Mas aí o nome dela tem que estar na escritura. Exatamente, sim. Tudo não uma sociedade. Ela não pode alegar união estável, nada. Não, aí não. Aí não tem como. Que é muita avacalhação, né? Isso já é uma avacalhação, né? Ele não teve, desculpa, ele não teve vergonha na cara, né, Rosilma? Pelo amor de Deus, ele foi além do além.
Eu acho que todas as 3 tinham que mover ação contra ele. Por danos morais generalizados. Exatamente. Aqui. Não, picante eu vou deixar para depois. Não, 2 picantes em seguida mata não. alguém do coração. Vamos lá. Ah, nem falei de você. Eu quero falar dele porque ele é um amor de pessoa e ele é muito bom demais. Advogado formado há mais de 30 anos. O escritório dele fez agora, agosto, fez em julho, 30 anos. Parabéns, mais Obrigado, uma vez já te dei um Rosilma. monte de parabéns. Obrigado, porque eu sei. hoje manter um escritório Não é por 30 anos não é para qualquer pessoa. Não é. Né? Pós-graduado em Direito Processual Civil, especialista em Direito de Família e Sucessões, proprietário do escritório João Freitas Advogado Associado em Santos, desde 95 a 30 anos. Colunista jurídico em diversos meios de comunicação e criador do conteúdo Sem Juridiquês, por isso que eu roubei aqui e ficou um quadro Direito Sem Juridiquês, porque isso aí ele criou, eu achei genial, porque a linguagem jurídica é muito hermética, de propósito, porque é uma linguagem de poder, sempre foi poder político, poder financeiro, poder de conhecimento jurídico, né? Então, é importante a gente pontuar isso. Criador do conteúdo Sem Juridiquês com João Freitas, no canal do YouTube, atualmente com mais de 1 milhão, eu sei, porque quando ele vem aqui, estoura de visualizações, nosso canal, que bom. O nosso canal Jovens Pensadores, vocês podem ver, quando o Dr. João Freitas vem, estoura de visualizações. E mais de 70 mil horas de exibição. Muito bem. Hoje vamos falar de inventário, herança e brigas de família. Meu pai faleceu e deixou 6 filhos. Fizemos o inventário da parte do nosso pai e agora a mãe pode doar. A pergunta é agora, a mãe pode doar os bens em vida para não precisar fazer o inventário? Sim, Rosilma, é possível. Existem até 2 hipóteses, né? A holding familiar, que todo mundo conhece, que é uma empresa que se coloca os bens dessa empresa e transforma em cotas para os filhos. E quando ela vier a falecer, cada um fica com a sua cota pertinente. Que aí não precisa fazer inventário. Exatamente, não precisa fazer inventário. E a outra opção é ela fazer a doação dos bens imóveis. E essa doação é importante quando ela fizer, colocar algumas cláusulas restritivas. Sim. Como, por exemplo, o usufruto vitalício. Sim, você não põe a véia pra botar no canal. Dessa mãe, colocar uma cláusula de reversão. O que é a cláusula de reversão? Caso um dos filhos venha a falecer, essa parte dele volta para a mãe. A cláusula de incomunicabilidade, ou seja, não vai se comunicar, esses bens não irão se comunicar com os cônjuges. A cláusula de inalienabilidade, ou seja, também esses bens não poderão ser vendidos enquanto ela estiver viva, e a cláusula de impenhorabilidade, que qualquer um desses bens não poderão ser penhorados também. Então, essas cláusulas são muito importantes para proteger esse patrimônio. É importante aqui dizer que a holding familiar, ela é interessante para um patrimônio bem vultuoso. Sim. Né? Então, não é qualquer patrimônio para se fazer uma holding familiar. Então, na realidade, são esses 2 caminhos. A pergunta, para completar essa nossa pergunta sobre a parte de holding e tal, é o seguinte: se a mãe, nessa situação, faz a doação, né, que é uma opção, sim, em vez da holding, ela se arrepender de doar, ela pode? Não. Tem prazo? Ou Não, fez, está feito? Não, está feito. Não Entendi. tem como. É diferente do testamento. Sim, sim, é por isso Agora, que eu se perguntei. forem todos de comum acordo, até Sim. se resolve, mas temos que pensar que é no momento de briga. Então, ela querer, eu não quero mais. E o filho vai falar assim, sinto muito, a senhora doou, vai ficar desse jeito. Não, porque às vezes assim, uma situação, a mãe, para evitar o inventário, ela tem 3 filhos e ela doa para os 3 filhos, né? Igualmente e tal, como se fosse o inventário. Sim. Né? Aí um dos filhos sabe, e não, porque vamos supor, eu sou mais velho, eu tinha mais direito, sei lá, cada um inventa um troço lá, você sabe como é que eu sei. Você vê todo dia uma peripécia dessa. Aí ela diz, quer saber, eu vou voltar atrás,
Porque aí vocês briguem depois que eu morrer. Não pode. Não pode. Fez, está feito. Está feito, exatamente. Não pode voltar. E ela até pode fazer em proporções diferentes, desde que os outros herdeiros concordem. Entendeu? Essa doação. Mas aí ela não tem direito, porque... Você vai falar com relação a ela ficar numa situação de... Não, eu estou falando assim, o pai morreu, ela ficou herdeira e dividiu lá entre os filhos, com 50%. Mas hoje ainda, a mulher ainda é herdeira do marido, Sim, então sim. ela herda a meação e mais compete, vamos dizer, 3 filhos, ela fica com 1/4 e cada um 1/4, né? Mas eu digo assim, dela poder dispor, porque o que ela tem ali depois do falecimento do marido, que é tudo dela, vamos dizer assim. A meação dela. Ela pode 50% doar. 50% ela continua podendo doar para quem ela quiser. Sim. Porque na realidade, dentro dos 50% dela, que ela tem, metade ela pode doar para quem ela quiser sem pedir permissão. Mas nesse caso aí dessa pergunta, ela está doando todo o patrimônio dela. Sim. Então ela está doando para os filhos, ok. Sim, porque aí ela pega tudo, inclusive a parte dela, exatamente. E divide e já faz, pelos 3 filhos. É o tal do inventário de pessoa viva, que não existe, né? Porque o inventário só existe na data do óbito, que você vai analisar, mas aí no caso uma expectativa do que ela tem hoje, ela já faz a doação de tudo para os herdeiros dela, obrigatórios e necessários. Meu filho morreu, Deus me livre de guarde. Minha nora registrou o filho que estava esperando sem minha autorização. Mas ela tinha que pedir autorização para a sogra? Faz a pergunta para mim. Posso anular? Você só põe a sogra ruim aqui, hein, João? A sogra é bom da Ibope. Só tem sogra ruim, caramba. A exceção é que ela é boa. Não é assim que todo mundo fala? As mulheres sofrem isso, tudo que é ruim foi a mulher que fez. Te dizer. E aí, no caso, ela está perguntando se a nora pode, o filho dela faleceu, se a nora pode ir lá e registrar a criança. É óbvio que ela pode registrar, principalmente se ela estiver grávida até, ele faleceu, da data do falecimento, essa criança nascer até 300 dias do falecimento ou do divórcio, é presumido como filho do falecido ou daquele que está se divorciando. Então a sogra não pode meter o bedelho aí. E aí a nora, sendo casada, ela pode ir lá e registrar sem precisar, inclusive, fazer o DNA. Então 300 dias contados da data do falecimento, se essa criança nascer até 300 dias após o falecimento. Presume-se que é filho do falecido. Então fala para essa sogra que ela não vai ter como... Eu não falo nada, não que essa mulher nada, é ruim, você vai querer que eu... Não, você não vai falar. Minha sogra era maravilhosa e eu também sou uma sogra maravilhosa, modéstia à parte. Porque eu acho assim, né, problema deles lá, se escolheu mal, o que eu tenho que ver com isso? Nada. Não me perguntaram nada na hora que resolveram ficar junto. Agora que deu confusão, aí, mãe, não. Eu não me meto, não. No casamento da gente, a gente apanha pra caramba, vai ficar dando palpite de casamento dos outros? Não, pessoal. Olha, aquele é o melhor ditado que existe. Em briga de marido e mulher não se mete a colher. Eu acho que é o maior ditado que existe. Eu, militando nessa área, eu entendo perfeitamente. Mas agora está um pouco diferente, né? Porque quando chapa a mulher, se você não for defender, você não presta. Exatamente. Violência contra a mulher não pode, você tem que intervir, chamar a polícia. Agora complicou. Aí chega lá, não é a mulher que está apanhando, é o marido, e aí faz como? Preciso fazer um inventário quando o falecido não deixou bens? E se deixou dívidas? Ai, meu Deus, não devia ter morrido, caramba. Também preciso fazer inventário? Então, vamos lá, Rosilma. Não deixando bens, não precisa fazer o inventário. Agora, deixando dívidas, a minha sugestão é que se faça o inventário. Mas esse inventário se chama inventário negativo. Quase ninguém sabe, você faz esse inventário no cartório de notas, são os mesmos requisitos do inventário normal. Você hoje só não faz no cartório extrajudicial se tiver briga entre os herdeiros. O resto, o CNJ já liberou tudo, a gente tem algumas coisinhas para resolver. É menor de idade, tem que pedir para o Ministério Público aceitar a partilha.
testamento pede para o juiz dar o cumpra-se e volta, então hoje está muito melhor, graças a Deus. Agora, neste caso aí do inventário negativo, para que serve? É para declarar que o falecido não deixou bens. Tá. Por quê? Porque no momento que este credor venha em cima dos herdeiros, por exemplo, dos filhos, esses filhos vão apresentar esse inventário negativo e vão comprovar, olha, o meu pai, que é esse que está sendo cobrado agora para nós, ele não tinha bens. E quem responde pelas dívidas de um falecido são os bens do falecido. Nenhum herdeiro paga do seu bolso a dívida que o pai deixou, somente se ele deixou bens. O que acontece? Isso é importante falar, que a pessoa fala, mas eu conheci um filho que mesmo ele tendo bens, ele acabou tendo que pagar do bolso dele. Por quê? Porque ele fez o inventário, não viu que tinha dívidas, por exemplo, um processo em andamento contra o pai dele, recebeu o quinhão dele, ou seja, a parte dele, e torrou. E aí o que vai acontecer? O credor vai falar, naquilo que você recebeu, tantos por cento, você é obrigado a pagar a dívida que seu pai deixou. Se ele não tiver ali nada que era do pai, os bens particulares dele serão penhorados para pagar essa dívida do pai. Então isso é muito importante, a pessoa ficar atenta na hora de fazer o inventário, olhar se o pai ou o falecido deixou alguma dívida para com que ele já pague com esse patrimônio. Não deixou patrimônio, sabe que o pai tem dívida, vai lá e faz o inventário negativo. Para declarar, repito, que não deixou bens e na hora que alguém bater na porta, eu vim aqui cobrar a dívida do seu pai. Olha, meu senhor, desculpe, mas meu pai não deixou nada e eu inclusive declarei isso. E aí se resolve. E é bom também lembrar, doutor João, que a herança é o patrimônio líquido. Sim. Que são os bens, como você acabou de falar, menos as dívidas. Exatamente. Então, quando você apura, Isso. normalmente as pessoas só apuram o que interessa. Exatamente. São os bens, o que deixou aplicado, inclusive hoje até os custos tudo. de cartório você pode abater. Exatamente. E não lembra que o que a gente herda é o patrimônio líquido, Exatamente. que são os bens menos as despesas e dívidas conhecidas na época também, porque também apareceu uma pessoa do nada. Não, e você sabe que isso pode e acontecer. também prescreve, né? Mas você sabe que já aconteceu comigo Quanto uma tempo situação. um credor tem? O prazo normal de 5 anos para se cobrar, né? Dependendo da dívida, mas via de regra é isso. Mas eu tive um caso muito interessante. O inventário foi feito. Naquele momento que o inventário foi feito, não tinha um processo distribuído contra o falecido, tá? Por exemplo, no dia seguinte do término do inventário, que foi extrajudicial, ingressaram com uma ação contra o pai, não lembro se era pai ou se era mãe. E aí depois deu problema, porque eles tiveram que acertar isso. Sim. E aí teve um inventário, eles receberam bens. Então eles são obrigados a pagarem através dos bens que eles receberam dentro da cota. Eles podem até, eu vou ficar com um bem, mas vou pagar em dinheiro lá, vou fazer um acordo. Aí é uma liberalidade do herdeiro. Mas que fique atento para verificar se realmente tem algum processo. Certo. E pode acontecer isso, né? Não tinha nada. Você vê? No dia seguinte propuseram. Com o tempo de advocacia que a gente vê esses casos. Né? Principalmente com dívida, ninguém está interessado. Exatamente, o pessoal quer receber o lucro rapidinho, né? Sou casado pela segunda vez e tenho um filho de 10 anos do primeiro casamento e um de 2 anos do segundo casamento. Posso deixar o seguro de vida apenas para minha atual esposa e filho do segundo casamento? O meu outro filho pode contestar? Ele pode contestar, Rosimar, mas ele não vai ganhar. Por quê? Porque seguro de vida, ele não faz parte do espólio, ou seja, dos bens, do patrimônio do falecido. Inclusive, quem deixa seguro de vida não precisa abrir inventário. Administrativamente, os herdeiros recebem esse prêmio. Então, nesse caso... Mas e se esse seguro tivesse sido feito
para uma outra pessoa Pode, qualquer. para qualquer pessoa. Sim, aí os herdeiros não podem reclamar de nada. É o caso desse daí, é que aí tá um filho, outro filho, Sim. deixei um seguro de vida para um filho, mas não deixei para o outro, posso? Posso. Na outra herança, não. Quando a gente Sim. fala em herança, em patrimônio, não. Inclusive, algumas pessoas deixam, né? Alguns homens têm a mulher e tem a amante para não deixar ela descoberta, faz um seguro para a amante. Mas aí se a esposa descobre que é a amante, anula. Ah, é? Anula. Vai anular. Ah, mesmo sendo seguro de vida? Mesmo sendo seguro de vida, vai anular. Porque não pode deixar absolutamente, não tem direito a absolutamente nada. Nem aí seguro? eu defenderia a uma mulher tese. aguentou ele, porque a outra também aguentou, né? Eu defenderia uma tese aí nesse sentido. Né? Então, nesse caso, o seguro de vida, a pessoa pode deixar para quem quiser e depois vai lá e recebe. E se não deixar, isso é importante, para ninguém, o que vai acontecer? Quem vai receber esse seguro? Os herdeiros necessários e obrigatórios. Aí vai seguir a sucessão, normal. a legítima da sucessão, dos herdeiros. Uma picante agora, hein? Vamos lá. Tive um caso com meu cunhado. Fiquei grávida. Meu filho terá direito à herança do meu marido? Então, até aí ela ficou grávida, só que pelo que eu percebi, ela não contou para ninguém. Então, na realidade, ele vai ser considerado filho do marido dela. Então, ele vai continuar a ser herdeiro do marido dela. Para esse filho ter direito a alguma coisa... Mas aqui não está dizendo que ela tem marido, hein? Se ela não tem marido... Se ela não tem marido, Apareceu vai lá ter que grávida do registrar. cunhado. Aí vai ter que registrar esse pai. Senão ela vai ser mãe solo aí. Sim. Né? Então, na realidade, aí o que eu entendo é como ela fala cunhado, não é ex-cunhado, é cunhado dela. Então ela está casada. Ela não falou ex-cunhado. Mas ele pode ser cunhado, ela pode ser solteira e ser cunhado porque é casado com a irmã. Aí olha! Bom, aí pode ser. Não mas é? na realidade aí, esse vai ser herdeiro do marido dela, porque não tem como, e do cunhado ela vai ter que contar para o irmão que ela Esse povo tá se mete cada grávida. enrosco, hein? Eu acho pior é contar, né, Rosilma? Não sei, eu não acho me mete nessas confusão. A esposa do meu pai vai ser herdeira. Mesmo que todos os bens dele tenham sido adquiridos antes do casamento com ela... Ele está falando da madrasta, né? A esposa do meu pai vai ser herdeira, mesmo que todos os bens dele tenham sido adquiridos antes do casamento com ela. Depende, né? Se for exatamente, parcial, depende do regime. Se for parcial, sim. Ué, ela vai herdar. Ela vai herdar. Parcial, a esposa, a madraça, enfim, a esposa dele atual, que é a madraça, concorre com os herdeiros, que ela passa a ser herdeira nos bens adquiridos antes do casamento, antes da união estável, ok? E na comunhão parcial, no que ela adquiriu com ele, ela é meia e os filhos vão receber aos outros 50%, que é isso que estão querendo mudar. Exatamente, mudar no novo Código Civil. E se for uma comunhão universal de bens, ela não é herdeira, ela vai ser sempre meia, ela vai ter metade sempre do que adquiriu antes do casamento. Antes, durante, depois. Exatamente. É aquele até regime. Depois da morte exatamente. Também. É aquele regime mais antigo. Sim. E a separação total de bens, ela também é herdeira. Ela não recebe nada o que adquiriu durante, que é a separação total, é aquele famoso mantra: o que é meu, o que é seu é seu. Então, para a gente comprar, a gente tem que estar comprovado. Se quiser, ali. Põe na escritura, põe os exatamente. dois. Senão... Agora, uma dúvida que o pessoal tem, né, em relação à herança, da diferença da universal para parcial. Quando é universal, você herda junto com o seu marido ou com a sua mulher. Na parcial, não herda. Não, você na universal, que é aquela antiga, você não vai herdar nada, porque você vai ser sócio de tudo. Sim. Tanto do que era antes como que era depois. Sim. Ponto. A comunhão parcial, ela é meieira e herdeira. Sim. Então, ela vai herdar os bens adquiridos antes, só que ela vai herdar em partes iguais com os herdeiros necessários, com os filhos que seja, e durante o casamento, a união estável, que ela adquiriu, 50% é dela, ela é meieira, e os outros 50% dos herdeiros. Certo. Entendeu? Nós temos 2 minutos, vamos lá. Acho que só vai ficar
Eu posso fazer as duas perguntas numa só? Vamos Nós só lá. temos 2 minutos, 1 minuto para cada um, hein? Aí ficou só faltando uma picante. A gente deixa pra próxima. A gente deixa para próxima. Meu pai doou todos os bens dele para o meu irmão, para mim, quando se separou da minha mãe. Depois ele casou e teve 2 filhos bastardos. Há 3 meses meu pai faleceu. Os bastardos têm direito à doação que recebemos? A mulher tem direito a ficar com a casa no divórcio, tendo filho menor, ou tem que dividir com o marido? Aí então, você responde aí em 2 minutos as duas. Bastardo não existe essa palavra, vamos parar, porque filhos havidos fora do casamento... Falando isso pode ser acusado de discriminação. Exatamente, são filhos legítimos. Se o pai doou para tantos filhos, o patrimônio todo, e depois teve outros, esses filhos terão que redistribuir essa doação. Eles não vão poder ficar só com isso, porque o pai deu 100% e acabou não dando a herança parte para os novos, ok? Com relação a essa mulher, no divórcio, o que acontece? Óbvio que metade deste imóvel é do marido que estão se separando. Só que, se ela tiver filho menor sob a guarda dela, enquanto não sair a partilha do divórcio, ela não é obrigada a pagar a parte correspondente, os 50% dele da locação do imóvel. Então, ela fica ali sem pagar nada até a partilha. Saiu a partilha do divórcio, aí sim, dependendo do que for resolvido, se ela se manter no imóvel, ela é obrigada sim a pagar a parte dela. Aí vai pagar depender aluguel, exatamente. Assim, esse negócio. Aí vai depender do que for pra acordado. Não entrar naquela figura do uso capião. Exatamente. Aí, mas isso só até a partilha. Até a partilha. Hoje é possível. É uma decisão do STJ que fala sobre isso. Então, a mulher que está sob a guarda. E um detalhe, se o marido quiser ficar no imóvel e não tiver a guarda da criança, ele já paga. Tá vendo? A mulher não. A mulher estando com a guarda, porque está com a criança, eu acho que na realidade não é nem a questão do homem ou da mulher, é do interesse do menor. Sim. O menor estando ali na casa, aquele que estiver com o menor não pagará nada o aluguel para o outro. Exatamente, até a partilha do divórcio. Se bem que há decisões que obrigam a pessoa que ficou com o filho no imóvel a pagar. Que hoje em dia está... Que coisa, né? Hoje em dia está para tudo quanto é Não lado. dá gosto de trabalhar nessa vida. Hoje em dia você não tem como afirmar para um cliente, sim. Muita insegurança jurídica, né? Não coisa horrível, mais. né? Nem mais aquele carro... Tá certo que o direito é maleável, flexível, e tem que ser assim, mas está demais sabe hoje. disso. Mas está flexível hoje tá demais, né? Hoje alguém... Olha, bateram na traseira do meu carro, eu tenho direito? Eu falo, depende. Depende. Puxa, mas se seu doutor aí só fala depende. Porque quando eu estudei há 30 e poucos anos atrás, era muito diferente, né, Rosilma? Muito diferente. Por isso que a gente tem que se ressignificar, estar atento a essas decisões. Exatamente, as decisões, que é o que eu estudo toda hora para gravar os meus conteúdos jurídicos, senão você fica para trás. Querido, obrigada. Obrigado você, Já falaram lá, daqui a pouco põe estourou, porque esses meninos da produção apertam mesmo, porque a gente tem horário também, né? Infelizmente. Obrigada por tudo. Você. Sempre que você vem eu aprendo muito. Imagina, sempre que você vem o pessoal assiste, reassiste, assiste no sábado, nós repetimos, vocês sabem, quinta-feira às 20h30 e pomos no YouTube para você ver quantas vezes quiser, divulgue entre os amigos, assine o canal e ele tem um compromisso aqui com a gente, às vezes a situação não colabora. Mas uma vez por mês eu vou estar aqui, pronto. Falha um pouquinho, isso aí. Mas o compromisso, ele vem sempre generosamente aqui partilhar o que ele sabe. 1 segundo para se despedir. Senão a gente apanha da produção. Obrigado, Rosilma, pelo carinho de sempre e conte sempre com a gente. Tá bom? E vocês estejam com a gente sábado que vem às 15 horas, com reprise quinta-feira às 20h30 e até o próximo programa, se Deus quiser.